Bom dia, pessoal. Muito bom dia para todos. Eu sou o Vinícius e aí agora a gente pode dar início aqui, né, a nossa live, ao nosso evento aqui de análise dos resultados das operadoras, uns dados fresquinhos aí soltados, né, que a ONS soltou na semana passada, consolidando aí o ano de 2025. Então, para a gente começar, só fazendo uma pequena apresentação aqui para quem não nos conhece, né? Eu sou aqui o Vinícius, sou da XVEI Finance. Nós somos uma consultoria de soluções em finanças, né, na área da saúde. Somos uma gestora no mercado de capitais também. Estamos aí há 13 anos no mercado, né, com foco grande na área da saúde, com diversos projetos aqui, conforme nós podemos visualizar aqui também. Eu sou o Vinícius, sou diretor de projetos aqui na XVEI Finance, sou formado aqui em administração pela FEUSP aqui de Ribeirão Preto, também fiz meu mestrado aqui em contabilidade e finanças, e já venho atuando aqui há mais de 10 anos em projetos de análise de viabilidade, né, no setor de saúde, e o objetivo aqui, vendo aqui trazer um pouco da expertise que nós estamos, né, lidando no dia a dia também do mercado, frente a esse cenário da saúde suplementar em consolidado, uma leitura do consolidado que nós tivemos aqui nesse ano de 2025. Aqui só falando um pouco do nosso portfólio bem rapidamente também, né? Nós aqui somos uma consultoria estratégica, atuamos no mercado de capitais, em M&As, em fusões e aquisições. Então, aqui no nosso site você encontra todo o nosso portfólio de serviços também. Aqui alguns dos nossos clientes também, né? Então, entre as operadoras de plano de saúde, no sistema Unimed, redes de hospitais. Então, todos esses clientes aqui vêm trazendo toda essa bagagem e um pouco aqui também, né, contribuindo, né, dessas experiências para o que a gente vai discutir e conversar um pouco no dia de hoje. E antes de iniciar, pessoal, eu gostaria aqui de, né, também estar divulgando o XVEI News. Para quem ainda não faz parte, vocês podem aqui utilizar a partir do QR Code, entrar no nosso News. Ali, diariamente, nós estamos aqui trazendo atualizações sobre o setor da saúde, tendências e também as divulgações dessas lives dos nossos eventos que nós também realizamos aí, ok? Bom, agora dando início, então, né, ao tema principal do que nós vamos discutir aqui, falando um pouco aqui, né, dos resultados, né, das operadoras de planos de saúde no ano de 2025. Igual eu comentei, é uma visão mais completa do ano, com dados mais frescos aí do que a ANS nos liberou. Mas antes de iniciar de fato, eu só queria fazer um pequeno disclaimer, pessoal. Hoje a gente está trazendo aqui um modelo de apresentação do nosso BI, né? Um pouco aqui da expertise de analytics que nós temos aqui como um dos pilares de direcionamentos dentro da XVEI Finance. Então eu trago aqui esses dados apresentados, eles são resultado de uma aglutinação das informações brutas, né, de diversas operadoras de planos de saúde. Então, ele é baseado nas contas contábeis e apresenta os dados puros, sem intervenções em estatísticas por parte da consultoria. Então, pode ter algumas divergências relacionadas ao envio das informações que foram para a ANS, mas nós temos uma leitura muito fidedigna de como é que está o direcionamento do setor, né? E conforme vocês vão observar, nós pegamos aqui cortes a partir do ano de 22, do ano de 2022. O motivo principal, principalmente pela RN 472, que trouxe aqui algumas mudanças, né, no registro contábil, dos dados para adequação, né, às normas brasileiras, e com o intuito da gente manter uma comparabilidade dos indicadores, etc., a gente pega um recorte a partir de 2022. Mas na fala, eu vou trazer também algumas tendências aí que nós temos num período anterior, né? E outro ponto importante, falando sobre o conteúdo aqui, né, do que vai ser apresentado, pessoal, a gente entende que o setor de saúde, né, o sistema de saúde do Brasil, ele tem uma complexidade muito grande. E com pilar dentro do setor público, no setor privado, especificamente do privado, que é o que a gente vai estar abordando aqui na saúde suplementar, né, eu entendo que ele envolve uma rede complexa, grande e complexa, e os prestadores de saúde, né, os clientes, e o foco principal, que são as operadoras, e é o que nós vamos nos limitar a fazer uma análise hoje, né? As operadoras de plano de saúde, que são elas, assim, tão importante e essencial nessa cadeia que transaciona, né, uma rede de assistência à saúde para praticamente aí 1/4 da população do Brasil, né? Então, mostra aí, evidencia aí o tamanho da importância da gente analisar e estar acompanhando a sustentabilidade do setor em si. E para a gente iniciar, né, as nossas análises, os nossos números, apesar da gente
ter aqui o recorte, igual eu comentei, a partir do ano de 2022, conforme nós observamos aqui até o ano de 2025, nós sabemos, é sabido que o número de beneficiários, né, o tamanho desse mercado, ele vem crescendo desde a pandemia, né? Mas nesse corte específico, esse corte específico aqui, para a gente ver um pouco do tamanho, como é que está distribuído esse share de mercado em termos de beneficiários, né? Nós estamos passando aqui um setor que passou de cerca de 50 milhões de beneficiários no ano de 2022 para 52 milhões, um pouco mais de 52 milhões aqui, finalizando o ano de 2025. Isso equivale a uma taxa de crescimento média de 1,3% ao ano nesses 3 anos, né? Um acumulado total de crescimento aí por volta de 4%. O que nos indica uma certa estagnação. Não tivemos ali um grande crescimento, ok? Mas é um setor que vem crescendo desde a pandemia, pelo que nós, né, conseguimos aqui observar dentro desses dados. Eu trago aqui um destaque, né, para a gente entender os motores desses crescimentos. Então, esse é um ponto importante aqui das análises, né, dos resultados que nós vamos fazer, é entender o que compõe, o que é esse crescimento, quem são os principais players, quais são as considerações. Então, aqui é um pouco das discussões que nós vamos ter. Eu não comentei no início, mas dúvidas, considerações, pessoal, por gentileza, podem colocar no site, no final aqui da apresentação, a gente tiver um tempo, eu vou estar lendo, buscando aqui responder, mas se não tivermos esse tempo, ok, entre hoje e amanhã nós soltamos aqui no blog também uma FAQ, né, com todas as nossas respostas, nossas considerações também sobre o tema, ok? Bom, então voltando, nós observamos aqui em termos de crescimento de beneficiários, uma certa, vamos colocar essa palavra, estagnação relativa, né, um crescimento moderado, ok, que nós observamos. E faço um destaque do crescimento, principalmente das medicinas de grupo aqui, né? Aqui é onde a gente teve um dos maiores motores de crescimento em termos de beneficiários, passando aqui de 18 milhões de beneficiários, cerca de 18 milhões, para cerca de 19 milhões. Equivale a uma taxa média de crescimento ao ano de 3,5%. Né? E pegando o período como um todo, um crescimento acumulado de 10,5%. E eles são seguidos nas medicinas de grupo pelas próprias cooperativas. Perdão, eu estava até mostrando aqui as cooperativas, nas medicinas de grupo de 19 milhões para 21 milhões. Desculpa, pessoal, fiz uma pequena confusão aqui. Então, aqui está o principal motor de crescimento, mas seguido nas cooperativas, passando de 18 milhões para cerca de 19 milhões de beneficiários, né? Então, aqui um crescimento médio de 1,8%, ao ano ali em termos de crescimento de beneficiários, um acumulado de quase 6%, 5,6%. Né? É um ganho estável, mas não tem. É estável, mas não tem um ganho tão relativo, né, em relação ao total. Okay? Então, indica aqui o setor que vem passando por uma competição bem acirrada mesmo, visto que o mercado como um todo, o bolo, ele não cresce tanto. Okay? E aqui, para a gente ter uma visualização de como é que vem sendo a concentração, né, esse share de mercado, onde estão concentrados esses beneficiários. Então, nós observamos aqui uma ampliação do share nas medicinas de grupo, né, que tiveram esse maior crescimento. Então, se a gente pegar, por exemplo, o ano de 2022, as medicinas de grupo tinham aqui por volta de 38% da concentração desses beneficiários. Esse percentual passou para 41%, né? Enquanto que as cooperativas, apesar de ter esse crescimento, elas tiveram aí nessa proporção uma certa diminuição. E também aqui as seguradoras, né, também tiveram uma certa ampliação, passaram de 13% para 14%, um percentual aqui, ok? E também as autogestões diminuíram e uma estabilidade aqui nas filantropias. Então aqui a gente tem uma visualização de como é que nós estamos, né, em termos de concentração desse mercado. Um ponto importante, né, apesar da gente ver esse crescimento das medicinas de grupo, né, passando aqui de 19 para cerca de 21 milhões, um ponto importante é destacar, né, uma tendência do setor que já vem de há muito tempo. Essa concentração de mercado, né, que nós temos, esse número de crescimento, né, de beneficiários que nós temos, né, no mercado como um todo, e principalmente nas medicinas de grupo, acabam ainda tendo uma concentração muito grande em um número menor de players, né? O que vem muito ali fomentando também as discussões, né, quando a gente pega de literatura no setor, etc., sobre a tendência de oligopolização do setor. A cada ano que passa, nós temos um número maior de beneficiários concentrados no número menor aqui, em termos de quantidade de operadoras de planos de saúde. Okay?
Então, isso aqui é uma informação importante, porque é citar que esse crescimento ele tem uma concentração na própria modalidade das medicinas de grupo. Consequentemente, isso também vai acontecer nos resultados e assim por diante, conforme nós vamos observar em seguida. Okay? Bom, aqui também é importante a gente ver um pouco, né, da evolução dos beneficiários desse mesmo número, mas uma perspectiva da modalidade, né, de contratação onde esses beneficiários estão concentrados, ok? A gente observa que a maior concentração mesmo, o maior crescimento, né, foi nos coletivos empresariais. Então, nós passamos aqui de cerca de 35 milhões para 38 milhões de beneficiários concentrados aqui, né, nos planos de coletivos empresariais, que de fato é o que sempre foi no mercado, e nós aqui visualizamos até como um certo termômetro, né, frente a essa correlação extremamente positiva aqui que nós temos com a taxa de emprego e, consequentemente, da economia. Okay? Inclusive, nós temos alguns estudos bem bacanas aqui no nosso blog, vocês podem acessar, onde a gente faz uma análise melhor aqui, né, desses comportamentos, dessas correlações. Okay? Enquanto a gente observa uma certa estagnação, né, nos planos aqui individuais, familiares, ainda aqui na casa de grandes números de 9 milhões de beneficiários, e quando nós entramos aqui nos coletivos por adesão, nós temos até uma redução, passando de cerca de 6 milhões para 5 milhões, né, em termos aqui de concentração de beneficiários. E quando nós observamos entre 2022 e 2025, então ampliação para 73% nos coletivos, okay? Aqui caímos de 18% para 16% nos individuais e os coletivos por adesões de 12% para 10%. Aqui é um ponto importante, pessoal, eu não vou entrar no mérito das questões relacionadas à questão das regulações dos planos, o impacto na operacionalização do dia a dia, reajustes e uma série de outros fatores aqui, né? Além de ser necessário para fazer uma análise um pouco mais específica de movimentações de carteiras de cada operadora, etc., mas um ponto importante que a gente precisa destacar aqui, que não pouco frequente, né, a gente se depara com um desafio, que é um desafio do setor, de certa forma, que esses grandes números, principalmente quando a gente fala aqui dos coletivos por adesão e as pessoas físicas, né, é o desafio da oxigenação dessa carteira. Então, a gente vem, nós observamos na PF uma certa estagnação, né, já aqui nos coletivos por adesão, uma retração também, é uma carteira que vai trazendo aqui um envelhecimento, né, e traz esses desafios de, no mínimo, uma sustentabilidade financeira. Aí, ascendendo, né, muito para essa necessidade de analisar esses contratos aqui de forma, né, cada uma aqui das operadoras de planos de saúde, pensando nessa sustentabilidade já a médio, a curto prazo também. Bom, e aqui a gente já tem os primeiros... Só um minuto, por gentileza, que eu tive aqui um pequeno... Perfeito. Deixa eu só um pequeno erro técnico aqui, pessoal. Já trouxe aqui a concentração de resultados para vocês, mas que a gente vai falar mais no final. Mas trazendo aqui, né, os primeiros números que nós temos, né, os primeiros dados financeiros aqui, o principal motivo aqui da nossa live, sintetizando um pouco, né, já nessa tela, como é que vem sendo o desempenho à saúde financeira do setor no ano de 2025. E é muito importante que a gente traga essa comparação também, né, com os anos anteriores. E aqui eu faço, né, um foco principal nas receitas operacionais, de fato, né, da operação de plano de saúde, de prestar o serviço, né, nas suas diferentes formas aqui para o cliente de uma operadora de plano de saúde. O que nós observamos, né? Historicamente, nós temos aqui desde a pandemia um recorde ali, em termos de crescimento do setor mesmo, em termos de receitas, né? Se a gente pegar aqui entre o ano de 2022 até o ano de 2025, nós passamos de uma receita aqui de quase 26 bilhões para 34. Perdão, eu estou aqui nas autogestões, olha, tive um pequeno aqui, isso, estava até chamando a atenção o número. Mas nós tivemos aqui um setor que passou de uma receita de cerca de 246 bilhões para cerca de 351 bilhões. Né? Então, esse foi o fechamento, o faturamento aqui em termos, né, de serviços de saúde, operações de plano de saúde no ano de 2025, 351,6 bilhões de reais. Isso, né, nos apresenta um crescimento médio entre esse período que nós estamos observando, nesse horizonte de 22 e 2025, de quase 12,7% ao ano.
né, frente a um crescimento aí de 1,3% dos beneficiários. Então, nós já conseguimos aqui fazer uma relação para entender qual é o principal motor ali de crescimento, né, de receitas em si, ok? E nesse período, desses 246 para esses 351 bi, nós estamos falando aqui de um crescimento total absoluto de quase 43%, né? Então, ali, muito reflexo ali, impulsionado pelos reajustes, migrações de planos, que, de fato, a gente tem uma visualização dessa inflação aqui, médica mesmo, né, em última instância. E quando nós comparamos o custo assistencial, né, que foi desembolsado para estar prestando serviço para os nossos beneficiários, nós já observamos aqui uma diferença, né, bem expressiva. Então, o custo que cresceu aqui, passou de 205 bilhões para 272, cresceu em média em 9,7% ao ano, né? Então, por um lado, nós temos as receitas crescendo por volta de quase 12,7%, os custos crescendo aqui a 9,7%. Okay? Consequentemente, isso aqui nos evidencia uma queda da sinistralidade. Então, nós temos o menor patamar de sinistralidade ali desde a pandemia, né? Se pegando aqui desde 2022, chegando ali uma sinistralidade global aqui por volta de 81,6%. Né? Então, uma melhora de sinistralidade do setor, a menor sinistralidade apresentada aí no período, com certeza aí desde a pandemia, né? Conforme nós vamos trazer alguns dados, o setor que vinha ali passando por uma insustentabilidade, ok? E de certa forma a gente entende que de forma consolidada, né, é uma reflexo dessa equilíbrio que o setor vem apresentando aqui nas operações de planos de saúde, né? Observem, de 89,1% a 81,6%. É uma redução de pouco mais de 7 pontos percentuais. A gente fizer aqui uma conta de padaria, pegando como referência, né, a receita aqui de 351 bilhões, nós estamos falando aqui de uma redução de quase 26,4 bilhões, né, em termos de custo assistencial da operação dessas operadoras aqui, dessas OPS, no ano de 2025. Então, um resultado muito expressivo, né? E aqui para a gente também fazer alguns filtros, entender como é que foi por tipo de modalidade. Okay? Aqui nós temos, por exemplo, né, vamos para as autogestões de início. Então, as autogestões passaram aqui de seus 26 bilhões para 34 bilhões. Né? Aqui uma sinistralidade que ela está por volta aqui dos 94%, aqui, fechou no ano de 2025. Quando nós pegamos aqui as cooperativas médicas, então, né, um grupo aqui extremamente importante e relevante, né, na sustentabilidade do setor como um todo, teve um crescimento também muito interessante. A gente passou aqui de quase 81,8 bilhões de receitas para 113, ou seja, por volta de 11,5% ao ano de crescimento, frente a um custo que cresceu de 65 para 86, que equivale a uma taxa média de quase 10%, né? Por fim, nós temos aqui também as medicinas de grupo. Vamos passar também aqui pelas filantropias, para a gente ver como é que foi esse crescimento, uma receita agregada aqui de 9,3 bi também, ok? Então, que nós observamos aqui em termos de sinistralidade. E as medicinas de grupo também, né, que passaram aqui de 69,5 bilhões para uma receita de 106,6 bilhões. Então, um crescimento também muito bem expressivo. Em média, isso equivale aqui a quase 15,4% ao ano. E se a gente pegar no período de 2022 a 2025, isso equivale a crescer ali, né, o total, cerca de mais de 53%, quase 54%, né? E um custo que cresceu a 11,2%. Então, nós chegamos aqui a uma sinistralidade das medicinas de grupo como um todo por volta aqui de 77,2%, né? Então, já também nos mostrando, nos evidenciando que um dos motores aqui de crescimento do setor dessa sustentabilidade tem uma grande parcela de contribuição aqui das medicinas de grupo, porque conforme nós vamos ver, vinha até o ano de 2023 apresentando ali uma certa volatilidade em termos de resultados operacionais, e aqui nós já vemos uma tendência, né, de sustentabilidade, né, de manutenção desses resultados. E o maior destaque aqui em termos de crescimento acabam sendo as próprias seguradoras, né? Passaram de 56,7 bilhões para 87,6 bilhões em termos de receita. Ficaram em termos de crescimento de receitas superiores, né, às medicinas de grupo.
então um patamar um pouco superior, em média 15,6% ao ano de crescimento, né? Então um acumulado total no período de 54,5%, frente a um custo que cresceu, né, a 11%, quase 4 pontos percentuais em gerais em termos de crescimento, e com uma melhora muito expressiva em termos aqui, né, de rentabilidade, evidenciado pela sinistralidade, que caiu para um patamar de 82%. Então, 10 pontos percentuais frente a esse período de 2022. Pessoal, é um resultado muito expressivo que nós observamos aqui no setor como um todo, em termos de redução, né, na operação. Bom, e que dando continuidade, né, para a gente também ter uma visualização trimestral, então é basicamente o mesmo dado anterior, mas aqui a gente não tem uma visão acumulada por ano, mas uma visualização segregada por trimestre, né? Então, quando a gente compara trimestralmente, a gente não vê em termos de tendências de sinistralidade uma grande mudança frente aos demais anos, né? Então, se a gente pegar o setor como um todo, entre 2022, 2023, 2024 e 2025, em termos de tendências entre os trimestres, né? A gente observa ali que não teve grandes mudanças frente a esses últimos dados que o QNS nos trouxe, né? E ali o que a gente observa é uma manutenção no setor, no global como um todo, entre todas as modalidades, né? De um pico da sinistralidade entre o segundo e o terceiro trimestre, já o quarto trimestre num patamar um pouco superior ao que nós observamos no primeiro. Quando a gente observa aqui fazendo essas segmentações entre autogestões e as cooperativas, nós podemos aqui ter uma certa mudança aqui nesses comportamentos, né, entre cooperativas médicas também, igual nós observamos, segue essa tendência, okay? E as que mais se destacam aqui, as filantropias também muito parecidas, as medicinas de grupo acabam aqui também seguindo, né? Nós observamos, e por fim, as seguradoras. Não vamos entrar aqui no dado das odontologias em si. Okay? Então, só para a gente também ter uma visualização no ano de 2025, que é o foco principal, né? O último trimestre que a INS nos liberou os dados para a gente ver como compõe o consolidado do ano. Bom, e aqui, né, nós observamos ali em termos de sinistralidade, então custo para prestar esse serviço, mas quando a gente fala aqui das operadoras de plano de saúde, é importante a gente também olhar ali a última linha, o resultado líquido, e que ali condensa, né, uma série de outros fatores. Então, nós já temos ali a parte de despesas administrativas, temos resultados financeiros, né, que é uma grande, né, dependência ali do setor ainda em relação à questão de resultados financeiros, resultados patrimoniais e assim por diante. Mas aqui nós já temos, né, ainda mais alguns indicadores que nos reforçam o quanto o setor, né, esse reflexo do que nós vimos da melhora da eficiência operacional na perspectiva das operadoras, ok? E como é que isso se refere ali, né, reflete isso na última linha, no resultado líquido mesmo. Né? Então, observe, no ano de 2022, se a gente pegar essa última linha, nós tínhamos aqui o setor como um todo, um prejuízo aqui, né, de 0,5 bi, 500 milhões aqui de reais. Uma margem líquida aí frente à receita negativa em 0,2%. Então, conforme nós, né, apresentamos, a gente vem apresentando, né, nas publicações, nas discussões aí acompanhando o setor, vem apresentando o resultado. 2023 ainda não era tão expressivo, 2024 com boas tendências, e já no ano de 2025 isso mudou bastante, né? Então, a gente passou de um resultado negativo de 0,5 bi para um resultado positivo em quase 23,4 bilhões, uma margem aqui, né, de 6,9%. Então, uma margem aqui bem expressiva, né? Então, esse é um ponto importante ali, ok? E aqui só para a gente também fazer um acompanhamento por modalidade aqui das operadoras de plano de saúde, né? Por cada uma das modalidades para a gente entender como é que vem sendo essa composição. Quando a gente olha aqui nas autogestões, nós temos já uma tendência, uma mudança em relação ao global como um todo, no ano de 2024 apresentando aqui, né, um negativo, trazendo aqui uma recuperação do resultado no ano de 2025. As cooperativas médicas, diferente do que nós observamos no setor no ano de 2022, elas sim apresentaram um resultado positivo, não tão expressivo, né, frente a todo o desafio que o setor vinha apresentando, de 1,2%, diferente um pouco da tendência que nós vimos aqui no ano de 2023, tivemos aqui, né, uma certa redução,
mas apresenta aqui também essa tendência de melhora daqui de composição, né, do resultado, chegando aqui a um resultado líquido nessa última linha, né, da nossa DRE, por volta aqui de 4,8 bilhões, uma margem de 4,5%. Quando nós observamos as filantropias, então, muito seguindo aqui também a tendência do que nós observamos no setor, né, porém, chegando aqui no ano de 2025, comparado com 2024, tivemos uma certa redução também. E as medicinas de grupo, conforme nós observamos, né, foram um dos que mais apresentaram crescimento em termos de beneficiários e também de receitas, então em termos de composição do aumento do tamanho do setor, e que apresentou aqui uma mudança, né, expressiva. Então observem, diferente do que nós vimos do global, entre 2022 e 2023, as modalidades das medicinas de grupo tinham aqui valores, né, de margem líquidas negativas, né, e já a partir de 2024 e 2025 nós temos uma mudança considerável. Então, 2024 já alterando essa tendência de resultado negativo e já contribuindo ali para toda essa margem, esse resultado desde pandemia aqui, histórico melhor que nós temos, né, dentro desse horizonte de análise aqui, com 9,8 bi, uma margem líquida por volta de 9,4%. Okay? E também, muito importante, a gente trazer aqui as seguradoras, né, especializadas, as seguradoras de saúde. Então, aqui nós já temos uma certa manutenção, né, desses resultados, não tivemos aqui períodos, né, dentro que nós observamos aqui dentro desse recorte, de resultados negativos, mas muito pelo contrário, positivos, crescentes, né, e chegando no ano de 2025 uma das maiores margens aqui, que está um pouco atrapalhando, mas estamos falando de uma margem líquida aqui por volta de 7%, né? Então, uma margem bem expressiva também, mantendo esse crescimento, né, consistência e crescimento dos resultados nas seguradoras. Bom, e aqui também, né, trazendo agora um resumo de todas essas discussões que a gente teve uma visualização de forma mais isolada, a gente traz aqui uma visão mais consolidada, né, de como é que foi essa composição desse resultado líquido aqui por modalidade, ok? Então, apesar de a gente ter dado essa pincelada anteriormente, aqui eu trago um destaque mais para as medicinas de grupo mesmo, né, ter virado esse resultado que nós observamos aqui negativos, né, ele já contribuindo com 9,8 bi, então em termos de valores absolutos, foi um dos maiores motores aqui de crescimento, de contribuição para o setor em termos de sustentabilidade desse resultado, desses 23 bilhões aqui que nós observamos, né? Seguido aqui também pelas seguradoras e posteriormente das cooperativas. Né? Então aqui a gente vê onde estamos compondo o nosso resultado e historicamente um dos melhores ali que nós temos dentro desse período, né? Principalmente aí pós-pandemia também. Bom, e um outro ponto muito importante aqui, né, é entender como é que é essa decomposição desse resultado para que a gente possa visualizar como é que esse resultado, de fato, ele se comporta no trimestre, né? Então, nós tivemos ali uma visão ano a ano também, que a gente tem ela distribuída ao longo de forma isolada nesse trimestre aqui no ano de 2025. Né? Então, em linhas gerais, a gente observa ali as autogestões apresentando, né, as margens negativas, igual nós observamos aqui no terceiro trimestre e tudo mais, mas não tem aqui grandes destaques em relação a essa mudança, né? Exceto aqui pelo que nós observamos, as medicinas de grupo tiveram um quarto trimestre bem expressivo, com 4 bilhões aqui de resultado, então o melhor trimestre que nós temos, seguido aqui das seguradoras com 2,1 bilhões, e as cooperativas médicas, que dentro do trimestre, esse último, né, esse último trimestre aqui do quarto, do final do ano, nós tivemos aqui o menor resultado entre o desempenho dos trimestres anteriores. Né? Então, e para a gente ter uma visualização em termos desse comportamento ao longo do ano de 2025 também. Bom, e tão importante quanto a gente analisar a última linha para entender e responder se o setor, né, como é que ele está indo, como é que está indo em termos de resultados, sustentabilidade, frente a todo esse período pós-pandemia, que até hoje nós estamos aqui comentando que ele vem apresentando nessa melhora, é importante a gente decompor esse resultado líquido, né, e ver o impacto que nós temos em cada um desses anos. Eu acho que aqui também é importante a gente ampliar o horizonte da nossa análise. Vamos pegar aqui desde 2022, 2023, 2024 e 2025,
para a gente ver como é que vem sendo, né, esse resultado do setor. Então, em 2022, nós tínhamos um resultado operacional negativo em todos os trimestres, né? Ou seja, operar planos de saúde de forma global, a gente pegar o resultado e consolidar, ele não gerou resultado, muito pelo contrário, né? Nós passamos desse cenário aqui de prejuízo da operação de planos de saúde em si, ok? De 0,7, conforme nós observamos aqui nessa barra em azul, menos 5 bilhões, ok? E que acabava tendo aqui uma certa amenizado, né, pelo resultado financeiro. Conforme nós observamos, 2,3, 2,6 bilhões, etc. Consequentemente, trazendo dois períodos aqui, dois trimestres no ano com um certo resultado positivo. Mas o consolidado, nós observamos, não era um setor que apresentava uma sustentabilidade, né, pensando em termos de resultado. Já no ano de 2023, a gente percebe a continuidade dessa tendência de resultado operacional continuando negativa até o terceiro trimestre, né? E ali no último trimestre do ano de 2023, nós temos aqui um pequeno resultado operacional, né? E, consequentemente, ainda temos aqui um papel muito relevante das despesas financeiras para que a gente pudesse ter aqui uma margem líquida, um resultado líquido ainda positivo, né? Aqui nós tivemos um impacto, né, dos resultados aqui negativos, em 0,7 bilhões de resultado patrimonial, mas ainda trazendo uma margem líquida negativa em 0,1 bilhões. Mas um ponto positivo, né, aqui nós tivemos já uma mudança, uma quebra frente a esse histórico de resultado operacional negativo. Enquanto nós pegamos aqui no ano de 2024, e aqui eu trago, né, uma referência aqui dos primeiros slides, onde em 2024 nós temos no setor como um todo uma melhora já, né, frente aos anos ali, no ano de 2022 de forma consolidada, mas já com resultados da operação de planos de saúde consistentes, 1,9, 0,6 bi, ok, tirando 1,7 bi, e um destaque grande aqui para o reflexo, né, do resultado financeiro. Consequentemente, nós temos aqui um consolidado, né, das nossas margens líquidas bem consideráveis também. E chegando aqui no ano de 2025, né, nós temos aqui no primeiro trimestre, né, deste ano, receitas operacionais que superaram o resultado financeiro em si, né? Nós temos aqui qual foi a nossa margem líquida em cada um dos trimestres, ok? E como é que isso vem se comportando, né? E o impacto para a gente chegar nesse resultado histórico. Então, conforme a gente vê desde o ano de 2022, um setor que sai de uma, né, assim, que estava no negativo ali em termos operacionais e consegue fazer essa virada chegando no ano de 2025, trazendo resultados, né, bem interessantes. Então, apesar desse, né, um ponto importante aqui da gente destacar, apesar desse expressiva melhora operacional, né, financeira, o resultado financeiro ele ainda tem um grande impacto aqui no resultado do setor das operadoras de plano de saúde. Continua ainda, vamos dizer, uma luzinha aqui amarela, né, dessa dependência em si dessas rentabilidades, questões relacionadas aí, né, à nossa economia, assim por diante, em termos de taxas de juros e assim por diante, ok? E enquanto nós vemos ali mais um resultado da operação de plano de saúde em si, trazendo, né, voltando a ser sustentável, trazendo resultados mais expressivos também. Bom, e aqui para a gente também ter uma visualização, né, um termômetro, até para entender como é que se refletem esses dados, né, do resultado operacional, do resultado líquido, em termos de termômetro, de concentração, porque, novamente, igual eu disse no início, né, nós temos ali um histórico, dentro desse histórico, um resultado excepcional, né, desde que vinha no setor, mas, semelhante à concentração de beneficiários, também os resultados acabam tendo uma concentração muito grande, não é, de certa forma, uniforme, né, essa distribuição, né, todas as questões vinculadas à oligopolização e assim por diante. Mas para a gente entender, a gente pegar todas as operadoras de plano de saúde, quantas delas apresentaram aqui resultado líquido positivo e quantas resultaram, né, resultados líquidos negativos. Então, em 2022, nós tínhamos aqui quase 56% das operadoras com resultado líquido positivo, mas um percentual muito grande das operadoras de planos de saúde. Então, a gente está falando aqui de mais de 600 operadoras de plano de saúde, com cerca de 44% delas com resultado líquido negativo, um termômetro aqui de sustentabilidade, né, do setor. 2023 com a melhora,
né, que nós observamos em termos de resultado, já ampliamos de 55% para 64%, né, consequentemente uma diminuição. Uma pequena melhora no ano de 2024 e aqui no ano de 2025 temos aí já um número bem expressivo, né? Quase 75% dessas operadoras, então um pouco mais aí, em cerca de 3 anos, passando de 55% para 75% das operadoras gerando um resultado líquido positivo, né? Já reduzindo aqui as que temos um resultado líquido negativo por volta de 25%. Mas como eu disse, né, aqui é o resultado líquido, é a última linha da nossa DRE, também temos ali uma necessidade de entender a operação em si, como é que foi esse resultado da operação de plano de saúde. Então, a gente também faz esse recorte, né, da operação de planos, do resultado operacional exclusivamente. Então, a gente já vê que o impacto do resultado, né, financeiro, né, que as operadoras possuem. Quando nós tiramos essa parcela do resultado financeiro, dos resultados patrimoniais, nós já temos que, em termos de operar planos de saúde, prestar os serviços de planos de saúde, apenas aqui 38,5% no ano de 2022 geravam um resultado operacional positivo. 61%, quase 62% das operadoras, o universo de 600 operadoras, tiveram prejuízo. Ano de 2023, quase ali um equilíbrio, vamos dizer 50% a 50%, que ainda aí, né, chama muita atenção. Uma melhora no ano de 2024, e aqui já em 2025, 61,3% das operadoras, né, estão com resultado positivo, operacional positivo, e 38,7%, né, com resultado operacional, né, negativo. Bom, e para a gente ter uma visualização, né, dessa questão da concentração dos resultados no setor como um todo, para também as nossas análises pessoais aí dentro do que a gente tem, do que os dados nos fornecem, né, do que nós temos de fontes, das discussões também aqui desse evento, para a gente ter uma visualização de onde está concentrado e quem são os grandes players e um pouco aí do entendimento dessas discussões de oligopolização e assim por diante também, né? Então, se a gente pegar o resultado líquido, né, do que nós tivemos aí no ano de 2025, né, e colocar aqui numa curva, o que nós observamos? 80% dos resultados eles estão concentrados em um número pequeno aqui de operadoras. São cerca de 34 operadoras no universo de mais de 645, concentram 80% do nosso resultado líquido. Vamos colocar aqui uma visualização, né, de uma forma distinta também, para a gente conseguir observar como é que isso funciona. Então, deixa eu só colocar aqui como uma tabela. E o que, que nós observamos, né? A Mil, então, disparadamente é o player que gerou aqui 5,4 bilhões em termos de resultado. Então, de forma isolada, representa aqui 21% do resultado de tudo que nós estamos observando. 21% do resultado está concentrada na Mil. 13% concentrada na Sul América, ou seja, se a gente for ver de forma acumulada, dois players já concentrando 34%, seguido da Bradesco Saúde, que individualmente aqui 12%, a Pivida e Notre Dame, né, que pode aqui consolidar 7%, por exemplo, Caixa com 3%, Porto Seguro, Unimed Belo Horizonte, Unimed Seguros, temos essa Medil, Sul América, né? Então, se a gente fizer uma contagem aqui desses players até a gente chegar nos 80%, né, que aqui a gente chega na Unimed de Fortaleza, né, na Unimed aqui na Unimed Maringá, nós temos então que são 34 operadoras concentrando 80% de todo o resultado líquido, frente ao universo aí de 645 operadoras. Então, aqui a gente consegue ter uma dimensão de como é que é essa questão de concentração, de tanto de beneficiários, que não foi o tema principal, mas aqui a gente observa em termos de resultado líquido. Bom, e aqui nós tivemos uma visualização do resultado, né, líquido, então a última linha da DRE, mas também a gente consegue ter uma visualização do resultado da operação de planos de saúde. Então a gente tem uma certa mudança aqui, até para entendimento desses players. Quando a gente observa aqui também como uma tabela, para ter uma visualização mais clara, a gente já tem uma certa mudança ali dos nossos top players, vamos dizer, em termos de contribuição de resultado de operar planos de saúde. Então, o Bradesco ele já assume o primeiro lugar, né? Então, em termos de resultado da operação,
individualmente representa 13%, né, do resultado operacional do setor como um todo, seguido da Sulamep, a medicina de grupo, observe que ela estava, né, em termos de resultado lá um pouco mais abaixo, quando a gente olha a última em DRE, a Amil com 8%, a Pivida aqui, o Notre Dame, então, com 14%, 8,6% que nós temos aqui, seguido da Samedil, Unimed Seguros, Unimed Belo Horizonte. Então, nós temos aqui algumas mudanças, né? Mas nós temos aqui um número bem reduzido, não chega a ser 30 players que concentram 80% do nosso resultado operacional frente, né, ao que nós observamos. Então, nosso corte aqui está por volta, né, vamos pegar aqui na MedService, na Fundação São Francisco Xavier. Então, uma visualização aqui dessa concentração no setor. Bom, pessoal, aqui então foram os grandes highlights que eu queria ter, né, trazido aqui para vocês de discussões. O objetivo era mais uma leitura ainda que fosse mais limitada às operações de plano de saúde. Posteriormente, nós vamos fazer outras lives, estudos, para entender o quanto esse resultado impacta também no setor como um todo, nos hospitais, nos prestadores e também nos clientes, né? Não é tanto objetivo, até porque isso seria um tema aqui muito extenso e que ele merece aí ter as suas atenções, as suas peculiaridades ali tratadas de forma, né, isolada. Já aproveito aqui para estar divulgando também um evento que a gente vai ocorrer no dia 2 de abril com o Adriel, né, nosso sócio-diretor, fundador aqui na XV Finance, onde ele vai falar de gestão de investimento para instituições de saúde. Vocês podem fazer a inscrição aqui neste link também, ok? E também aqui convido todos, né, a também por este link acompanhar o nosso podcast. Na segunda-feira nós vamos estar soltando, né, o podcast desta live, desse evento aqui que nós fizemos. Então, para aqueles que chegaram um pouco atrasados ou quiserem compartilhar também, vocês poderão ter acesso, ok? E aqui um fale conosco, nossos contatos, a gente fica aqui totalmente à disposição também, né? E eu queria encerrar, pessoal, né, falando aqui um pouco da mensagem, aqui um pouco, né, do que a gente viu desses dados. Então, é um setor que ele, dentro desse período e finalizando o ano de 2025, ele vem de fato apresentando um crescimento moderado no que a gente fala das bases de beneficiários, mas em contrapartida, o principal de motor ali das receitas, né, reflexo de reajustes, mix de produtos, enfim, uma série de coisas, mas que também, né, em última instância, como eu disse, acaba sendo uma visualização dessa questão da inflação médica também, vem apresentando um crescimento expressivo, né, em termos de tamanho. A receita é um excelente indicador em termos de tamanho da operação, do crescimento do setor de saúde como um todo. Vemos ali que temos uma continuidade, né, dessa reversão e fortalecimento dos resultados das operadoras, mas temos aí alguns pontos de atenção, né? A dependência significativa dos resultados financeiros ainda mantém essa persistência, ok? Temos ainda grande elevação na concentração de beneficiários, de resultados, então ainda a permanência desse desafio ali que precisam ser tratados, pensando aí na sustentabilidade a médio e longo prazo. Bom, eu encerro aqui de imediato a minha fala. Eu acho que a gente ainda ficou um pouco dentro do nosso limite aqui de tempo, mas, igual eu comentei, pessoal, nós estamos um pouco no limite, mas entre hoje e amanhã nós vamos aqui estar soltando também, né, algumas facs em relação a esses números. Caso vocês tenham alguma dúvida, está aqui o contato, os e-mails, a gente fica aqui à disposição. E queria agradecer, desejar aí uma excelente quinta-feira, sexta-feira e logo um final de semana. Esperamos vocês aí no nosso próximo evento. Obrigado.